Uma jovem enfermeira saiu para realizar uma prova, mas algo ruim aconteceu. E até hoje, as evidências desse caso trazem dúvida sobre os verdadeiros culpados. Hoje vamos falar sobre a história de Rolly Bobo. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser se já conhecer essa história, um detalhe que eu não comentar, ou sugerindo novos casos para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube entenda essa interação e te mostre os próximos vídeos assim que eles forem postados. Se quiser, também tem a possibilidade de você se tornar membro do canal. Existe mais de um nível. No nível perito, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento como apoiador, e você também tem acesso antecipado ao nosso conteúdo. E claro, existe uma outra ferramenta que é a Valeu, onde você pode escolher um valor e colaborar com o canal quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, a Rolly Lynn Bobo nasceu em 12 de outubro de 1990. Ela era filha caçula de Dana e Karen. O casal tinha também um filho 5 anos mais velho que ela, que era o Clint. A Rolly foi descrita como uma pessoa considerada de alma inspiradora, pois ela tinha uma personalidade brilhante, era muito determinada e esforçada para conseguir qualquer coisa que ela queria com o seu próprio esforço. Ela era uma ótima aluna na escola, nunca se envolveu com nenhum tipo de problema ou discussão e usava o tempo livre para ajudar outras pessoas, demonstrando amor genuíno até mesmo por quem ela não conhecia. E por isso, ela era mencionada como sendo um exemplo a ser seguido. Ela e a mãe eram muito ligadas a um ponto que elas conseguiam concluir as frases uma da outra. A família morava em Darden, uma região censo-designada localizada no estado do Tennessee, Estados Unidos. A maioria das casas nessa área ficam rodeadas de florestas que a própria população usa para praticar a caça de alguns animais como perus e cervos e a pesca também, que é praticada ao longo dos lagos e rios da região. De acordo com a última divulgação de dados, que é de 2020, a cidade conta com apenas 364 moradores. No ano de 2011, a Rolly tinha 20 anos e tinha acabado de ficar noiva do seu namorado de longa data, o Drew Scott. Além disso, ela havia ingressado na Universidade do Tennessee, no Martin Passos Center, em Parsons, a cidade mais próxima de Darden, que ficava a 9 quilômetros de distância, onde ela ia fazer o curso de enfermagem. Quando foi em 13 de abril de 2011, que é quando essa história aconteceu, a Rolly acordou às 4h30 da manhã, porque ela tinha uma prova muito importante. E ela decidiu acordar mais cedo naquele dia para poder estudar um pouco. Por volta das 7 da manhã, os seus pais saíram para trabalhar, se despediram da filha, que estava sentada na mesa da cozinha estudando e tomando café. Algum tempo depois, cerca de meia hora, umas 7h30 da manhã, o noivo dela, o Drew, ligou para avisar que ele estaria na propriedade da avó caçando perus. E durante essa ligação, ela teria falado que precisava desligar para atender uma pessoa. 10 minutos depois disso, o Clint, o irmão da Rolly, acordou com o som de latidos intensos dos cães e, junto a isso, ele conseguiu ouvir a voz da sua irmã, que vinha dos fundos da garagem, aparentemente, onde ela conversava com um homem que ele não reconheceu a voz. Ele conseguiu entender que as vozes estavam aparentemente alteradas, embora ele não compreendesse qual era o assunto. Então ele se levantou, foi até a janela para ver o que estava acontecendo, já que não era uma coisa comum de acontecer nesse horário. E foi quando ele viu a Rolly, a irmã, ao lado de um homem que usava uma roupa camuflada. E ele pensou que talvez fosse o noivo dela, o Drew. Sendo assim, então ele acabou não se preocupando. Para o Clint, o irmão, era evidente que os dois estavam em alguma discussão, talvez falando sobre o relacionamento, e ele chegou a ouvir a irmã falando "não, por quê?". E logo em seguida, os dois foram andando para a floresta.
E aí ele percebeu que aquela pessoa estava segurando a Holly pelo braço. Ainda pouco antes das 8 da manhã, por volta das 7h50, um casal de vizinhos que morava a 200 metros da casa da família ouviu um grito e uma mulher implorando para parar. Esse casal então saiu de casa para ver se eles conseguiam entender o que estava acontecendo, mas eles não viram ninguém. Então eles decidiram mesmo assim ligar para os pais da Holly e avisar sobre essa situação que parecia estranha. A mãe da Holly, nesse horário, ela já estava no trabalho e ela ligou então para casa, onde ela conseguiu falar com o filho, o Clint, que comentou também sobre aquela cena estranha que ele tinha visto. Mas ele afirmou que o homem que estava com a Holly parecia ser o noivo dela, o Drill. Só que a mãe da Holly sabia que o Drill estava em outra região caçando perus. Então, imediatamente ela entendeu que o que aconteceu ali foi alguma situação de emergência e avisou o Clint que aquele homem, muito provavelmente, não era o namorado da Holly e pediu para o filho pegar uma arma que eles tinham em casa e ir até onde a Holly estava ver o que estava acontecendo. O Clint, nesse momento, ele ainda estava meio sonolento, então ele não conseguiu ter uma reação rápida. Quando ele se levantou e foi para o lado de fora, ele acabou não encontrando mais a irmã e também acabou perdendo o rastro dela. Enquanto isso, a mãe já estava ligando para a polícia, mas como ela trabalhava em uma escola que ficava num distrito de um outro condado, diferente de onde a casa da família ficava, aconteceram algumas divergências ao fazer a denúncia, então houve uma demora para uma viatura ser enviada, já que ela tinha acesso à polícia local. A mãe também acabou ligando para o esposo, o Dana, que trabalhava mais próximo de onde eles moravam, e ele foi rapidamente para casa, encontrou-se com o filho, o Clint. Nesse momento, o irmão estava tentando ligar para Holly ou para o Drill, o noivo, para confirmar se realmente era ele ou não que estava com a garota, mas nenhum deles atendeu ao telefone. Algum tempo depois, uma viatura chegou e uma investigação de sequestro teve início. Como a cidade tinha pouco mais de 300 moradores, rapidamente a história se espalhou, dezenas de voluntários se juntaram para ajudar, foram usados cães farejadores, helicópteros, pessoas a cavalo, quadriciclos, pessoas a pé, que começaram a vasculhar toda a área de mata ao redor da casa, isso antes das 10 da manhã. A Holly era prima de uma cantora country, uma mulher chamada Whitney Duncan. E ela já era uma cantora famosa que usou da sua fama para conseguir dar mais publicidade ao caso. E assim, rapidamente, todas as mídias já estavam divulgando a história. Um dos vizinhos se apresentou testemunhando que estava pescando em um lago perto da propriedade da família e ele disse que ouviu também o grito feminino e logo em seguida viu uma caminhonete, algumas fontes dizem um caminhão branco que saiu em alta velocidade pela estrada. Os investigadores entraram em contato com a operadora de celular da Holly e pediram para que fosse enviado o rastreamento do aparelho. E um relatório foi enviado em poucos minutos. Esse relatório apontava que a Holly tinha saído da casa da família, atravessou a floresta até chegar numa rodovia, a Interestadual 40, a cerca de 70 quilômetros de distância da sua casa. Ela chegou nesse ponto por volta das 8h30 da manhã, ficando ali por mais ou menos 30 minutos. Depois disso, o aparelho dela foi desligado permanentemente. Como mostrava que parte do caminho tinha sido realizado por dentro da floresta, os investigadores passaram a acreditar que quem levou a Holly era alguém que conhecia muito bem a região, aquela parte interna da floresta. E devido a isso, o primeiro suspeito considerado foi Drill Scott, o noivo, pois ele poderia ter falado que estava em outro lugar, enquanto na verdade estava próximo da casa da família da Holly. O Drill, por sua vez, entregou cordialmente todos os seus aparelhos eletrônicos, colaborou inicialmente com toda a investigação e chegou a passar por 2 testes de polígrafo. Depois disso, ele foi descartado como suspeito. Ao longo das semanas seguintes, pertences da Holly foram encontrados nas margens de uma estrada, como os seus trabalhos da faculdade, o seu lanche que ela levaria naquela ocasião,
no dia que saía para estudar, o chip do aparelho celular, o SIM card, a bolsa e algumas peças de roupa. Foi então que o TBI, que é o Tennessee Bureau of Investigation, se juntou ao caso e logo de início eles se concentraram numa pessoa suspeita chamada Terry Britt. Esse homem era um criminoso abusador registrado na polícia e era conhecido que ele morava próximo da casa da família, já que existe uma regra de que essas pessoas, após serem consideradas abusadores, devem informar os seus endereços fixos. Ele tinha passado os últimos anos entrando e saindo da cadeia por condenações de sequestro e violação de mulheres. E além disso, ele tinha como perfil mulheres loiras de olhos azuis, assim como a Holly. O Terry, assim que foi chamado pela polícia, ele apresentou como álibi que no momento do sequestro dela, ele estava com a sua esposa comprando uma banheira em um ferro velho. Porém, essa loja não tinha um registro da venda e mais tarde foi alegado que a esposa dele estava trabalhando nessa data e ele ligou para ela pedindo para que ela voltasse para casa e dissesse que estava com ele naquela manhã. Ou seja, aparentemente ele tinha mentido para a polícia. Diante disso, um mandado foi emitido e toda a casa e a propriedade dele foi vasculhada, onde usaram cães farejadores para farejar pessoas sem vida. Os cães apontaram 2 veículos e para algumas ferramentas dele, que foram apreendidas e enviadas para análise, mas os exames determinaram que, apesar dos cães terem apontado esses itens, não havia neles DNA da Holly. Quando o Terry foi levado para interrogatório, ele falava sobre o que o sequestrador poderia ter feito com a Holly e como ele agiria se ele fosse o criminoso, mas sempre negando a autoria. Porém, mesmo assim, isso acabou soando estranho para a polícia. Porém, como nenhuma evidência o ligou diretamente ao caso, a polícia não teve o que fazer a não ser liberá-lo. Mesmo assim, segundo algumas fontes, o investigador principal do caso acreditava tanto que esse homem, o Terry, era responsável pelo caso, ele chegou a ignorar outras possibilidades de linha de investigação e ele insistia em focar em achar algo que ligasse o Terry ao caso da Holly. E por isso, foi concluído que a conduta desse investigador estava afetando o trabalho da polícia e ele foi desligado do caso. Os novos investigadores que assumiram o caso constataram que haviam sim outros homens suspeitos que ainda não tinham sido sequer entrevistados. E além disso, havia um outro caso ocorrendo na região, o caso da Megan Sharpton, sobre o qual falamos aqui recentemente, que era uma outra estudante de enfermagem com o mesmo perfil da Holly e que tinha sido encontrada sem vida, e por isso se suspeitou que poderia haver um criminoso em série na região. Enquanto esse caso era então reanalisado, notou-se que havia muitas denúncias, e embora a maioria fossem boatos, mas existiam 4 nomes que foram muito citados nessas denúncias. Eram os irmãos Zach e Dylan Adams e os primos Shane Austin e Jason Autry. O Dylan Adams, ele tinha uma forte deficiência intelectual, com QI muito baixo, tanto que por conta disso, ele teve que ter uma educação especial durante toda a sua vida, mas todos esses 4 rapazes tinham uma reputação muito ruim de fazerem a produção, uso e venda de entorpecentes pesados. Além disso, desde o início do desaparecimento da Holly, eles tinham sido considerados suspeitos, principalmente porque a parte de baixo de uma lingerie rosa foi encontrada muito próxima do trailer do Shane, e essa lingerie provou-se pertencer a Holly. Mas a polícia não tinha dado atenção a isso ainda e tinha os descartado sem nem ao menos submetê-los a uma entrevista, porque eles tinham a crença de que predadores não iriam atacar alguém para violar
em bando. E como eles eram um grupo, eles acabaram sendo descartados até então da investigação. Havia inclusive uma denúncia de uma mulher chamada Sandra King, que era uma ex-colega de um homem chamado Jeffrey Pierce, que afirmou que viu esse homem, o Jeffrey, mostrando para o seu irmão, o Mark Pierce, um vídeo de uma mulher que estava amarrada, amordaçada, sendo forçada a ter relações com um homem muito parecido com o Zach Adams. E essa mulher seria muito parecida com a Holly. Porém, uma investigação foi feita atrás desse suposto vídeo e ele nunca foi encontrado. E até hoje não se sabe nem se realmente esse vídeo existiu ou não. Mesmo assim, isso deu um rumo para os investigadores focarem mais ainda nesses 4 suspeitos. Além disso, a dependência química do Zach havia piorado muito desde o desaparecimento da Holly, a um ponto que durante uma discussão ele atirou na própria mãe. Ele também tinha passado a ameaçar várias pessoas dizendo que ele tinha tirado a vida da Holly e que ele as colocaria num buraco assim como ele fez com ela. No início de 2014, os investigadores então prenderam o Dylan, o irmão do Zach, acusado de porte de arma, mas na verdade ele só tinha ficado na casa de um amigo que tinha várias armas, mas nenhuma era do Dylan. E acredita-se que isso tenha sido na verdade uma justificativa para poder levá-lo para a delegacia e interrogá-lo. Nesse interrogatório, as fontes dizem que ele foi ameaçado a passar 10 anos numa prisão federal por conta dessa acusação, mas os policiais ofereceram um acordo, um apelo, que ao invés dele ir para a prisão, ele passaria a morar com um policial aposentado, Dennis Benjamin, que aliás era um policial amigo da família da Holly. O Dylan, então, aceitou essa oferta para não ser preso. Cerca de 5 semanas depois, o policial ligou para os investigadores dizendo que o Dylan queria confessar algo. E na delegacia, ele falou que estava envolvido no caso da Holly e contou que o Zach, o seu irmão, o Shane e Jason tinham sequestrado, violado e a descartado em um lugar da floresta. Primeiro ele disse que o Zach era o mentor, depois ele falou que era o Jason e por último ele se retratou, dizendo que na verdade ele foi coagido e que nada do que ele falou era verdade. O problema do depoimento do Dylan era que ele tinha a deficiência intelectual e, além disso, ele era um dependente de substâncias ilícitas de vários tipos. Então, nem tudo que ele falava ou fala pode ser considerado verdade. Ele não tem credibilidade para poder contar uma história com detalhes. Então, o Shane Austin foi levado para o interrogatório e foi oferecido para ele imunidade completa se ele contasse tudo o que ele sabia sobre o caso da Holly, e é dito que ele aceitou. Ele admitiu que estava envolvido no caso da Holly, mas o problema é que a história dele e a história que o Dylan contou não batiam. Eles mudavam constantemente os detalhes, acrescentavam e tiravam partes no final do depoimento, e no fim as histórias eram completamente divergentes e também não condiziam com as poucas evidências que se tinham do caso. Aparentemente era como se cada um estivesse inventando uma história para explicar o caso da Holly. O Shane chegou até a levar os investigadores a uma parte da floresta onde ele disse que a Holly estaria, mas nada foi encontrado lá. No final, então, ele desmentiu, alegou que era inocente, que não sabia de nada e que também tinha sido forçado a contar aquela história. Mesmo com tudo isso, em março de 2014, Zach Adams foi preso e acusado oficialmente de sequestro agravado e homicídio. Um mês depois, Jason Autry também foi preso com as mesmas acusações. Já o Dylan foi acusado de adulteração de provas, pois ele alegou que só ajudou a descartar a Holly. E aqueles homens, o Jeffrey e o Mark Pierce, que foram acusados de estar com um vídeo da Holly presa sendo violada, foram acusados de adulteração de provas por terem apagado o suposto vídeo. E por último, o Shane foi acusado de participação de homicídio e a imunidade que tinha sido prometida para ele, caso ele contasse tudo, foi retirada, porque foi alegado que ele tinha mentido em algumas partes. Mesmo assim, ele acabou ficando em liberdade para aguardar o julgamento e em fevereiro de 2015 ele acabou atentando contra sua própria vida. Devido a como o caso estava sendo tratado, com os suspeitos sendo acusados de homicídio através de testemunhos conflitantes
e a falta de evidências sólidas, alguns passaram a falar que o que estava acontecendo ali era na verdade uma caça às bruxas, uma tentativa desesperada da polícia de solucionar o caso mesmo sem provas o suficiente que confirmassem, sem dúvidas, quem era o autor ou autores do crime. Supostamente, enquanto Zack estava preso, ele teria confessado para um amigo de cela que estava certo que seria libertado, que não haveria condenação porque a Holly não tinha sido encontrada, e muito menos a arma do crime, se referindo a uma arma de fogo. Mas isso foi visto como uma confissão porque, até aquele momento, ninguém tinha falado sobre arma de fogo ou como alguém tinha atacado a Holly. E essa seria então a prova usada contra ele, dar uma informação que até então ninguém sabia. Em setembro de 2014, um caçador estava numa área norte de Decatur, perto da rodovia interestadual 40. E segundo ele teve uma intuição que o levou a um caminho onde ele chegou até um balde, um tambor, e lá dentro ele encontrou partes de um esqueleto que posteriormente foram confirmados por exames como pertencentes a Holly. Ela estava a cerca de 32 quilômetros da casa onde morava com os pais. Nem todos os ossos estavam lá, mas o crânio foi localizado. Ele tinha um sinal de um disparo atrás, porém não foi possível determinar se ele foi feito antes ou depois do falecimento da pessoa. Quando foi então em setembro de 2017, Zack Adams, que era considerado o autor principal do crime, foi a julgamento. E a promotoria chamou sua testemunha considerada chave, que seria o Jason, que detalhou como tudo teria acontecido naquele dia, que, aliás, eram fatos muito diferentes dos fatos narrados pelo Dylan e pelo Shane. Segundo ele, no dia 13 de abril de 2011, 2 dias depois do sequestro, ele precisava comprar mais substâncias ilícitas e por isso ele ligou para o Zack, que era quem vendia para ele. O Zack disse que conseguiria o que ele queria, mas que ele precisava de uma ajuda com uma coisa que não foi mencionada por telefone. O Zack pediu para que ele o encontrasse na casa do Shane e ao chegar lá, ele viu o Zack, que vestia um short camuflado, uma camiseta preta e crocs verde, em pé ao lado da sua caminhonete. O Dylan estava queimando algumas coisas em um barril grande e o Shane estava sem camisa, em pé na porta da casa, dizendo que todos tinham que sair dali o mais rápido possível. O Zack entregou a mercadoria que o Jason tinha pedido e mostrou para ele uma pessoa enrolada em um pano colorido que ele imaginou que era um homem que estava devendo algum dinheiro para ele. Mas logo o próprio Zack admitiu que era a Holly. Os três, o Zack, o Dylan e o Shane, teriam ido à casa da família da Holly naquela manhã porque o Clint, o irmão dela, teria pedido para que eles o ensinassem a produzir as substâncias ilícitas. Mas o Zack acabou se encontrando com a Holly na garagem e decidiu sequestrá-la. Ela teria sido levada para um celeiro na casa do Shane. Lá ela foi violada e é onde foi feito o suposto vídeo que desapareceu. A Holly teria ficado 2 dias em cárcere, depois ela não resistiu e não ficou claro como eles teriam tirado a vida dela. Mas o Dylan teria se livrado de algumas provas, queimando. Enquanto o Jason entrou na caminhonete com o Zack, eles dirigiram até uma área de mata próxima a um rio. E aí nesse momento eles perceberam que não tinham ferramentas para enterrá-la. Então eles atiraram da caminhonete para poder jogá-la no rio. Porém é dito que nesse momento a Holly teria feito alguns barulhos e movido os pés, o que deixou eles apavorados. Então o Zack atirou nela, o som ecoou pela floresta, eles ficaram então com medo de terem chamado a atenção, a colocaram novamente na caminhonete, voltaram para casa e de lá o Zack partiu levando a Holly. 2 dias depois, ele se encontrou com o Zack novamente, perguntou sobre a Holly e o Zack falou que ele já tinha se livrado dela. Algum tempo depois, o Zack teria o procurado novamente, dizendo que o Dylan não parava de falar para as pessoas sobre o crime e ele estava com medo de ser preso. Então os dois, o Jason e o Zack, teriam planejado eliminar o Dylan e o Zack prometeu dar parte da herança que ele receberia para o Jason. Então eles marcaram um dia e foram pescar junto com o Dylan.
Porém, uma outra pessoa não relacionada com essa história acabou aparecendo por lá, e isso fez o plano ser interrompido, onde eles não atacaram o Dylan. A promotoria também levantou outros pontos, como um recibo do cartão da Holly que foi encontrado a 75 metros da garagem do Shane, onde supostamente a Holly teria sido levada e ficado sob o domínio do grupo por 2 dias. E na época, o Zack tinha uma caminhonete branca do mesmo modelo que foi descrito pela testemunha como sendo um veículo que correu na estrada depois dos gritos de uma mulher. Esse julgamento, na verdade, ele foi muito polêmico, porque a defesa acusou a promotoria de ficar atrasando o processo, de não levar em consideração outras evidências e de terem se aproveitado e explorado a situação do Dylan, que tinha deficiência intelectual, e por isso ele foi facilmente manipulado. A defesa também alegou que o ping do celular dos acusados, a localização dos celulares dos acusados, os colocava em uma outra região oposta de onde o celular da Holly apontou que estava. Também foram apresentadas várias falhas na investigação, como evidências que foram recolhidas e nunca foram sequer testadas em laboratório, e que havia mais evidências contra o Terry Bridge, o primeiro suspeito, do que contra o Zack, como por exemplo a marca de uma palma de mão que foi encontrada no capô do carro da Holly, que não pertencia a nenhum membro da família dela, que também foi considerada não compatível com os acusados, mas que a perícia concluiu que não podia descartar que seria do Terry. Além disso, o Terry não tinha nenhum álibi sólido para o dia do crime, já que foi comprovado que a sua esposa estava trabalhando e que ela já tinha mentido outras vezes para livrá-lo de outros crimes de violência e perseguição contra outras mulheres. Quando o irmão da Holly fez a descrição do homem que ele viu entrando na floresta com a irmã dele, seria alguém de cabelos escuros e longos, que cobriam o pescoço, mas nenhum dos 4 acusados tinha essa característica de cabelo longo. E o Terry tinha, e no dia seguinte ao desaparecimento, ele mudou completamente o seu visual. Mesmo assim, Zack Adams foi considerado culpado de todas as acusações, foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, mais 2 penas consecutivas de 25 anos. O Dylan foi a julgamento em janeiro de 2018, onde ele fez uma confissão de culpa, mas onde ele mantém a sua inocência, afirmando que ele foi coagido a fazer sua confissão de culpa inicial. Mas também ele admite que a acusação pode resultar em um veredito de culpado. Ele foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau, com uma pena de 15 anos, e sequestro especialmente agravado com uma pena de 35 anos. E as 2 sentenças devem ser simultâneas, sem possibilidade de condicional. Ele apelou para o tribunal, porém a sua condenação foi confirmada em 2022. Já os irmãos Jeffrey e Mark Pierce, que foram acusados de terem apagado o tal vídeo onde a Holly aparecia, tiveram as suas acusações retiradas, já que nunca foi provada a existência desse vídeo. Outra coisa que nunca foi provado era que realmente o Clint, o irmão da Holly, tinha algum envolvimento na fabricação de entorpecentes, como foi alegado pelo Jason no julgamento. Então ele também nunca foi acusado de nada. O Jason se declarou culpado das acusações de sequestro agravado em primeiro grau e solicitação para cometer homicídio, já que ele admitiu que ele e o Zack teriam planejado tirar a vida do Dylan. Como um acordo, ele foi condenado a 8 anos de prisão e, como ele já tinha tempo de serviços prisionais, ele saiu em liberdade em 2020, mas em dezembro do mesmo ano ele foi preso por tráfico de entorpecentes. Não há informações sobre essa nova acusação dele de tráfico. Em algum momento, em 2022 e 2023, o Jason teria, na verdade, se retratado sobre o seu depoimento, dizendo também que ele foi forçado, através de coação e ameaças, a contar toda aquela história sobre a Holly, que os investigadores deram para ele, na verdade, todo o material que já estava sincronizado com as evidências que seriam apresentadas no tribunal. Diante disso, em janeiro de 2024, a defesa dos irmãos Zack e Dylan Adams entrou com uma petição para que a condenação fosse anulada.
Em junho de 2024, uma audiência de instrução foi realizada e a defesa e as fontes afirmaram que foram apresentadas novas provas que comprovariam a inocência de todos os acusados, mas nenhuma fonte especifica que provas seriam essas. Até o momento, eles ainda são considerados responsáveis pelo caso, mesmo que existam essas polêmicas sobre a suposta criação da história para encerrar o caso, coação e supostos falsos depoimentos, e ainda um primeiro suspeito que teria mais provas ligadas ao caso do que os condenados. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.